Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O título dessa pregação é Perda e Lamento. Nós vamos dar continuidade à nossa série na carta de Paulo aos Coríntios. Estamos quase encerrando, mas ainda estamos no capítulo 12. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra, revelada por meio da vida do apóstolo Paulo, para a Tua igreja, Senhor. Temos tanto o que aprender, Senhor, com aquilo que o Senhor falou ao Teu servo, e que tem servido para toda a Tua família sobre a face da terra, Senhor, para orientação, edificação, exortação. Deus, nós cremos que o nosso espírito, Senhor, se alimenta, Deus, por cada letra, por cada palavra, por cada frase, parágrafo, por cada uma dessas palavras, porque nós cremos que elas vêm direto do Teu trono para os nossos corações. Use a minha vida nessa noite, Senhor. Eu me escondo atrás da Tua cruz, reconhecendo que sem o Teu Espírito não há nada o que ser dito, mas que cada palavra nessa noite, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, contextualizando aqueles que não estão acompanhando a série de 2 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta mais de cunho eclesiológico, no sentido de orientar a igreja em relação à questão de como isso daqui deve funcionar. Já naquele tempo, Paulo precisou orientar a igreja em relação a isso. Então, a primeira carta, basicamente, foi uma carta de exortação para com a igreja, a respeito da questão de partidarismo, a respeito das questões de pecados, de como eles tinham que lidar até mesmo com essa questão da disciplina dentro da igreja, a questão dos dons, né, como que os dons tinham que se manifestar. Paulo coloca uma ordem em algo que havia perdido, de alguma forma, o equilíbrio das coisas, né? As coisas realmente tinham virado uma espécie de bagunça, e Paulo precisa falar, olha, né, a questão dos dons, especialmente os dons de cunho carismático, que tem a tendência a tumultuar mais de alguma forma, Paulo orienta, olha, as coisas têm que acontecer assim, e essa é uma ordenança que vem da parte do Senhor, é assim que as coisas devem acontecer. Já na segunda carta de Paulo, os primeiros capítulos ali, ele está meio que rasgando seda ali com a igreja, elogiando a igreja, porque a igreja tinha realmente mudado em muitos aspectos depois da primeira carta. Ainda que, como eu falei, a primeira carta dizem que é a segunda, né, porque a primeira carta, entende-se alguns que a primeira carta se perdeu, outros já acham que a primeira carta é a soma da primeira com a segunda, e já essa daqui, que é a nossa segunda carta, seria uma terceira carta. Na verdade, até mesmo os capítulos, a partir do capítulo, se eu não me engano, o capítulo 10, 11, 12, 13, ou 11, 12, 13, eu não lembro agora, esses 4 últimos capítulos, na verdade, estão invertidos. Alguns teólogos entendem que esses 4 últimos capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios são os primeiros capítulos da carta, e os primeiros capítulos seriam a parte final. Em algum momento ali na igreja, alguém achou que a ordem estava meio fora, né, e inverteu. Então, essa parte final da carta de Paulo é a parte exortativa, onde Paulo pega pesado mesmo com a igreja, né? Paulo fala umas coisas um pouco pesadas, porque ele está defendendo o apostolado dele. E como eu estava falando, Paulo ele sofria um certo preconceito da igreja local para com ele. A igreja de Corinto não reconhecia o ministério dele, tinha uma dificuldade em reconhecê-lo. Hoje, a gente lê as cartas dele, eu particularmente sou fã, né? Para mim, assim,
De toda a Bíblia Sagrada, os livros que eu mais gosto de ler, sem dúvida nenhuma, são as cartas de Paulo, né? Não estou me desfazendo dos evangelhos, obviamente, que são as palavras que vêm da própria boca de Jesus, mas eu entendo que as cartas de Paulo também foram inspiradas por Jesus. Então, como eu tenho falado, quando Paulo fala, é Jesus falando, né? Não é Paulo falando, mas é Jesus falando, porque ele, em vários momentos, ele fala isso: recebi da parte do Senhor aquilo que eu estou passando e ensinando para vocês. E em vários momentos ele fala: assim o Senhor ordenou. Então não vem dele, aquilo vem da própria boca do Senhor Jesus revelada a ele. Então Paulo tinha algumas, né, deficiências, entre aspas, né? Ele, fisicamente falando, ele era um cara que trazia sobre si uma certa reprovação, né? Porque, como eu falei, ele era baixinho, careca, as sobrancelhas se encontravam, falam que ele tinha uma gagueira, né? Ele era meio pesado de palavras, alguns falam que ele tinha uma doença que era tipo uma ramela crônica nos olhos, né? Então, imagine que beleza que era, né, o apóstolo Paulo, né? Mas era o apóstolo Paulo, né? Era o cara que Deus usou, falou assim: esse feinho mesmo, né? Nessas horas eu entendo por que ele me chamou, né? Então ele falou assim: é isso aí mesmo, aquele punkzinho magrelinho que ficava lá no último banco da igreja presbiteriana, sentado, era aquele lá. Eu falei: é você mesmo. Eu sempre falo isso: nunca, meu querido, nunca, meu querido e minha querida, nunca subestime o que Deus pode fazer por meio da sua vida. Nenhum de vocês pode ser mais imprestável do que eu era. Ok? Literalmente, né, assim como Deus usou uma mula para falar com Balaão, eis-me aqui. Então, Paulo tinha essa questão. Então, de alguma forma, a igreja não queria reconhecer o ministério dele. Olhava para ele, reprovava ele, e aí apareciam outros supostos apóstolos, aos quais ele pega e denuncia a falsidade desses caras, que também falavam mal dele, né? E queriam, de alguma forma, trazer sobre a igreja alguns ensinos de cunho judaico. Essa semana eu tive uma discussão, estava compartilhando agora há pouco com algumas pessoas, um cara que entrou num dos grupos lá dos white metals do Brasil, o cara trazendo essa questão de judaísmo para dentro da fé cristã, né? E usando literalmente alguns termos, até fazia saudações em hebraico, como se a gente entendesse alguma coisa que ele está falando, né? Não faz sentido, né? Deus, quando se revelou à humanidade, Deus se revelou numa língua, né? Uma língua compreensível. Por isso que Paulo fala: olha, na hora do culto, se você for falar em língua, tem que ter um intérprete, porque é essa que é a questão da comunicação. Precisa ser compreensível. Se o outro não entendeu, você não falou nada, você não comunicou nada. Não comunicou nada. Se um cara chegar aqui e começar a falar em árabe comigo, querendo me transmitir uma mensagem, e eu não entender o que ele está falando, eu não entendi nada. Então, é bonito falar em hebraico? Eu acho uma coisa inútil, né? Prefiro falar inglês, porque eu consigo me comunicar com o mundo todo, do que falar hebraico, eu não consigo me comunicar com ninguém, né? Sem falar que é uma coisa muito difícil para aprender. Mas, em si, é isso, trazendo essas questões para dentro da fé cristã, complicar aquilo que já não é fácil de entender. As pessoas não entendem o português, aqui, eu lendo em português. Tem gente que não entende. Imagina se eu começar a falar numa língua que ninguém entende aqui. Amém? Então, vamos lá para o texto. Toma uma aguinha. Paulo, então, está ali defendendo o apostolado dele, né? Ele começa, então, trazendo sobre ele algumas questões que colocavam certo peso para que as pessoas reconhecessem ele como apóstolo. Primeiro, que ele era um judeu, que ele era descendente de Abraão, como qualquer um deles, fazia parte do povo de Israel, como qualquer um deles. Em outras cartas, ele vai dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele tinha sido instruído no judaísmo, era zeloso por tudo mais. Depois ele fala dos seus sofrimentos, que ele havia sofrido por causa do evangelho. Depois ele fala da sua experiência mística que ele teve em relação de quando ele foi até o terceiro céu, né, e viu coisas, ou ouviu coisas às quais ele não podia falar, porque não era permitido para que ele falasse. E aí, continuando aqui, Paulo começa dizendo, então, fui insensato, se relacionando ao quê? As coisas que ele havia se, entre aspas, vangloriado. Mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês,
pois em nada sou inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, a primeira coisa que ele fala assim, uma das coisas que ele fala aqui, é essa questão das marcas de um apóstolo. Que interessante isso. Porque ele fala assim, sinais, maravilhas e milagres. Então, se alguém está por aí dizendo, se auto-chamando de apóstolo, e não traz sobre si essas marcas, você já começa a ficar com um pezinho atrás. Okay? Essas são as marcas de um apóstolo, é o que havia sobre os apóstolos, todos eles, sem exceção, os apóstolos do primeiro século, todos eles manifestavam sobre eles essas questões, sinais, maravilhas e milagres. Essas eram as bandeiras que estavam sobre a vida desses apóstolos. Talvez essas, inclusive, sejam boas características para buscarmos em quem fica por aí, se auto-intitulando como apóstolo. Paulo propositalmente teve uma atitude insensata, entre aspas, para chegar aonde quer chegar. Primeira coisa, ele tinha todas as credenciais de um apóstolo sobre ele, sinais, maravilhas e milagres. Ele era um judeu, criado aos pés do rabino Gamaliel. Ele havia sofrido por causa do evangelho. Ele havia ido ao terceiro céu. Ele havia ficado doente e carregava sobre ele uma provável doença incurável, ao qual ele havia orado 3 vezes, e Deus havia dito o que para ele? A minha graça te basta. Ele diz que em nada ele é inferior aos superapóstolos, ao mesmo tempo em que ele se enxerga como nada. Não é interessante isso? Fala assim, olha, em nada eu sou inferior a esses falsos apóstolos, porém, eu nada sou. Então, Paulo, lá em Filipenses 2, 3, ele diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele está trabalhando assim, olha, eu não sou menor do que nenhum desses caras aqui, mas ao mesmo tempo ele fala, eu não sou nada. É interessante esse princípio da fé cristã, aonde ensina que a humildade, ela é um ato de escolha. Você não nasce humilde. Humildade é uma atitude. E é uma atitude que deve ser aplicada no nosso dia o tempo todo. Todos os dias tem que ser aplicado. Aonde eu considero o outro superior a mim, não por um complexo de inferioridade que eu carrego sobre mim, mas pela consciência de que eu, diante de Deus, eu não sou nada. E que se não é a graça para me colocar diante dele, eu nada sou. É ela que me coloca na condição para estar diante de Deus. Por isso que eu não sou melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo não sou pior do que ninguém. Essa que é a questão da fé cristã. Não existem seres humanos acima e nem seres humanos abaixo. O cristianismo, ele nivela todos nós nessa questão. A Bíblia fala que não, em Cristo Jesus não há homem e mulher. E ele fala isso num contexto em que a mulher era colocada sempre abaixo. Em Cristo Jesus não há homem, não há mulher. Não há judeu, não é grego. Num contexto em que o judeu se achava superior espiritualmente ao gentio. Ele fala, não há rico, não há pobre. Num contexto em que pobreza era uma maldição. E ele coloca em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. Amém? Então, ainda em Filipenses, Paulo reúne toda essa questão judaica e conclui algo que certamente deve ter deixado todos eles que receberam essa carta, especialmente esses falsos apóstolos, indignados. Leamos lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que ele vai falar a respeito de tudo isso que ele havia dito acerca dele ser lá judeu, né, e tudo aquilo. Ele começa a dizer, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os
cães, ele fala. Pesado, né? As palavras que Paulo fala. Né? Imagine se referir naquele tempo, hoje, se isso aqui já escandaliza, imagine naquela época, se referir a um ser humano, um outro ser humano, como cão. Então ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quem que ele está falando aqui? De quem ele está falando? Desses falsos apóstolos. Desses que tentavam trazer sobre a igreja um outro ensino que não era o ensino da graça. Esses que ficavam cercando a igreja para dizer que a salvação não é pela graça, que Jesus não é suficiente, que Jesus não é Deus, ou que Jesus já voltou, ou que não haverá ressurreição, ou que não precisa se reunir, não precisa de igreja, né? Ficam criando aquilo que a gente chama de espantalhos, daí eles ficam gastando um tempo da vida deles refutando esses espantalhos que eles criam. Amém? Uma vez uma pessoa que era da Gólgota foi num encontro de batalha espiritual e voltou de lá assim, muito, muito empolgada e me ligou no outro dia e falou assim, Pipe, foi tremendo. Falei, mas que bom. Nossa, você precisa ver quanta coisa a gente aprendeu lá. Falei, você sabe uma coisa que a gente aprendeu lá? Você sabia, Pipe, que o Espírito Santo não habita nas paredes? Que ele habita nas pessoas? Falei, não sabia. Te juro que eu achava que habitava dentro do tijolo. Nunca tinha ouvido falar disso. Quanto você pagou para ter essa informação? Alguém pagou para fazer um curso de vários dias para aprender que o Espírito Santo não mora em tijolo, mora nas pessoas. Essa pessoa algum dia leu a Bíblia? Vocês acham? Se leu, nunca entendeu nada. Ele falou assim, Pipe, você sabia que Deus não está nem aí para as denominações? Não sabia. Eu achava que Deus estava muito preocupado com a placa da Gólgota. Que a placa da Gólgota vale muito mais que as pessoas. Então, essas coisas, né, que a gente aprende por aí. Então, ele lida com essas questões. Fui fazer esse parênteses aí do Satanás, esqueci onde eu estava. Com essa questão desses falsos ensinos que ficam por aí, sabe, falando coisas, cercando a igreja como coisas como se fossem novidades. Nossa, e como assim, a minha geração, que a internet começou a surgir em quê? 98, por aí? A internet surgiu? 56K era de que época? A gente veio para Curitiba que ano, amor? 98, né? 98 foi a primeira vez que começou a surgir, assim, 56K. Quem ficava até meia-noite esperando? Ninguém está tão velho assim? Natan ficava, Helder ficava, Ângelo ficava até meia-noite? Para quem não lembra disso, para quem não viveu isso, era o seguinte, chamava-se 56K. Você sabe o que é 56K, né? 56K não é nem 1 mega. Né? Quantos K que dá 1 mega? É 1000K? 1000K dá 1 mega? Capaz? Então, imagine, cara, se hoje você tem uma velocidade de 1 mega no teu celular, você já fica endemoniado, você já quer jogar teu celular na parede, né? Então, era 56K, né? Não era nem 1 mega, não era de velocidade. Então, a gente tinha que ficar até meia-noite. Meia-noite e 1, você podia entrar na internet, porque daí você pagava um pulso só, porque o pulso era pelo telefone. Aí, enquanto você estava usando a internet, você não podia usar o telefone. Você tinha que usar o pulso do telefone, você pagava só um pulso. E aí, assim, se ligava lá, sei lá, o Google, nem lembro se era o Google na época que tinha, se ligava lá, ficava lá, sei lá, uma meia hora para abrir o Google, assim, entendeu? Yahoo, né? Yahoo, Ball, alguma coisa assim. Então, assim, imagine, cara, daí às vezes, quando a página estava terminando de carregar, caía o pulso ali e você perdia tudo. Então, gente, sério, não, hoje em casa é 200
mega de velocidade, né? Uma coisa assim. Então, agora vem essa nova tecnologia e também da internet, também aí, que vai ser muito maior ainda. Mas, enfim, naquele tempo, a gente não tinha acesso a essas informações, né, cara? Então, assim, essas coisas não chegavam na tua casa. Hoje não, cara, né? Hoje não. O acesso a esse tipo de coisa que está cercando a igreja é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Para todos os lados, a igreja está sendo cercada desses falsos ensinos. Versículo 3, ainda lá em Filipenses: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha só o que ele está apontando. Então ele chama de falsa circuncisão. Por que circuncisão? Porque os caras tinham uma confiança de que a circuncisão providenciava na vida deles algum tipo de salvação. E Paulo está falando assim, olha, isso daí é uma falsa circuncisão. A verdadeira circuncisão é a que acontece no Espírito. E a confiança dela não está na carne, na circuncisão, que era uma coisa feita na carne do homem. Não é essa, não é nisso, nesse tipo de ação que está a nossa confiança, mas a nossa confiança está na circuncisão que é feita pelo Espírito dentro de cada um de nós, homem e mulher. Amém? E a confiança está em quem? Em quem nós nos gloriamos? Na circuncisão na carne? Não, na circuncisão feita no nosso Espírito em Cristo Jesus. Amém. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, então ele já começa dizendo que a igreja era a verdadeira circuncisão, daí ele fala que não devemos confiar na carne. De que confiança na carne ele está falando? Então ele vai começar a descrever abaixo no versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Ele era circuncidado, ou seja, poderia supostamente confiar na carne. Pertencente ao povo de Israel. E aí ele vai falar, a tribo de Benjamim. Por que Benjamim, queridos? Por que não tribo de Ruben, tribo de Simeão? Por que não as outras tribos? Por que Benjamim? Alguém sabe? Benjamim era o último filho de Israel. Então, uma das coisas que, por causa do livro de escatologia, que eu fui estudar, no tempo de Jesus, só existiam 3 tribos. Todas as demais 10 tribos haviam praticamente se extinguido. Não existia mais tribo de Simeão, tribo de Ruben, tribo das outras tribos. Só havia 3 tribos. Por que não haviam mais as outras demais tribos? Quando acontece lá a dispersão, quando o povo é levado para a Babilônia, preso, naquele tempo Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era chamado de Israel, que era composto por 2 tribos mais os levitas, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Essas 3 tribos eram chamadas de Judá, ok? O reino de Judá. Então, Benjamim, Judá e os levitas eram chamados de Judá. A tribo do norte, que era composto pelas outras 10 tribos, eram chamados de Israel. Ok? O que acontece? Todos os reis de Israel se corromperam. Exatamente todos, queridos. Você lê a lista dos reis de Israel, todos eles se corromperam. Os de Judá, não. Teve reis que se corromperam? Teve, mas foi a minoria. A grande maioria, ou seja, na sua totalidade, não a maioria, mas na sua totalidade dos reis de Israel, todos eles se corromperam, todos eles se prostituíram. E aí veio o juízo primeiro sobre Israel. Quando Israel é levado cativo para o cativeiro, lá já havia acontecido o quê? Eles haviam casado com mulheres pagãs. E aí misturou tudo.
Todas aquelas 10 tribos virou uma mistureba com todos os povos pagãos. E sabe como é que eles foram chamados a partir de então? Samaritanos, cuja capital era Samaria. Samaritanos. Por isso que, quando Israel volta do cativeiro, eles voltam lá, a tribo de Judá, desculpa, quando Judá volta do cativeiro, Judá, Benjamim e os levitas voltam do cativeiro, no tempo de Jesus, o que acontece? Eles não se dão com os samaritanos. E acontece uma outra coisa. Esses da tribo também ali de Judá, quando voltam, eles voltam casados também com mulheres pagãs. Daí, Neemias e Esdras vai falar o seguinte: manda tudo de volta. Todas essas mulheres pagãs e os filhos que vocês tiveram com elas, mandem tudo de volta para a Babilônia. Que pesado isso. Porque eu quero um povo puro. E aí, a tribo de Judá, Benjamim e os levitas passam a ser chamados de Israel, porque os samaritanos se corromperam. Todos eles se tornaram um povo impuro, porque estavam tudo misturado com os pagãos, aí as tribos se perdem. Estão tudo perdidos. Não tem mais tribo de Simeão, tribo de Ruben e as demais tribos. Estão todas perdidas. E aí, esses dois povos se tornam inimigos. Por quê? Porque Judá era um povo consagrado, puro, separado, enquanto que os samaritanos eram as outras tribos, tudo misturado com pagão. Estão entendendo? Daí eles não se misturavam. E aí, quem que une tudo de novo? Jesus. Por isso que é o único cumprimento possível, por isso que Jesus tem que ser o Messias. E é uma das coisas que eu falo no livro. É a maior evidência de que ele é o único possível. Porque as promessas no Antigo Testamento falam que ele restauraria Israel. Como é que faz agora para restaurar? Se todas as demais tribos estão perdidas. Não existe mais pureza étnica com as demais tribos. Só existia pureza nas 3 tribos. Nas demais não existia mais. Por causa de Jesus. Ele é o único capaz de unificar novamente todas as tribos e a igreja, porque daí quem que passa a ser chamado de Israel? Quem? A igreja. Não é isso que Paulo fala? Que a igreja é o Israel de Deus. Aleluia. Amém? Amém? Sem Jesus não tem como isso acontecer, então todas aquelas promessas do Antigo Testamento falharam. Porque não tem mais como restaurar Israel. É impossível. Se perderam tudo. Então, por isso que Paulo fala da tribo de Benjamim. Ele não pode falar que é da tribo de Ruben, que é da tribo de Simeão. Ele só pode falar que é da tribo de Benjamim, ou de Judá. Ou senão ele era um levita que trabalhava no templo. Continuando, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele fala o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então olha só para quem ele está falando isso. Ele estava falando isso para aqueles falsos apóstolos que estavam lá, que não gostavam dele, que viviam batendo no peito, que eram judeus e que não reconheciam o ministério de Paulo. E Paulo chega lá e fala assim: olha, é isso daí. Eu sou igual a vocês, né? Sou ali, ó, né? Judeu também, fui criado aos pés de Gamaliel, tudo isso, mas sou da tribo de Benjamim, sou irrepreensível, né? Segundo a lei, eu sou um homem irrepreensível. Significa o quê? Que ele obedecia a lei na íntegra. Ele era um cara zeloso pela lei, por tudo isso. Porém, ele fala assim: mas tudo isso que supostamente é um lucro aparente para todos vocês, essa confiança na carne, o fato de eu também ser um homem circuncidado, ele está falando, ele considera tudo isso perda. Aí ele não quer, daí depois Paulo não sabe por que os caras não gostavam dele. Imagina que você tem um diploma, medicina lá,
Você joga na mesa. E alguém chega para você assim, grandes porcaria. Isso aí para mim é nada. Tudo aquilo que eles se vangloriavam neles mesmos, pelo fato da sua nacionalidade, pelo fato de obedecerem à lei, pelo fato de serem circuncidados. Paulo chega e fala assim, isso aí para mim, eu considero como perda. Mas daí Paulo não para por aí. Ao invés de só falar isso, ficar quietinho e parar o assunto, não. Ele vai e olha como que o hominho fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Esterco. Considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, olha, esse negócio de guardar a lei, de ser circuncidado, de achar que você é judeu, você é melhor que alguém, eu considero tudo isso daí para mim é como esterco. Daí ele não sabia porque os caras não gostavam dele. Porque os caras perseguiam ele, que os caras queriam a cabeça dele, literalmente. O que é interessante, porque no dia em que Paulo foi decapitado, não somente o inferno se alegrou, mas eu tenho certeza que muitos desses falsos apóstolos fizeram uma festa no dia em que ele morreu. Porque ele era esse cara. Quando a Bíblia fala assim, quando o apóstolo Paulo chegava nas cidades, as pessoas diziam assim, chegou até nós aqueles que estão, a palavra ali no grego dá uma impressão assim de, aqueles que estão, esqueci a palavra agora, estremecendo, transtornando, bagunçando, virando de cabeça para baixo o mundo antigo. Porque o Evangelho chegava propondo uma coisa absolutamente diferente de tudo aquilo que havia sido falado a respeito de religiões no mundo todo. Num artigo que eu já citei várias vezes aqui, chamado Fé Impossível, 17 razões pelas quais o cristianismo não deveria ter dado certo, mas deu. Uma das coisas que eles apontam ali é isso. Existia uma religião mundial, uma crença única em todas as religiões, a crença na reencarnação. Ninguém acreditava em ressurreição. Já começou errado por aí. Porque o cristianismo vem contrário a tudo isso, propondo um outro tipo de religião, que propõe a ressurreição humana, possível em Cristo Jesus. E ele continua, considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia. Ele larga tudo isso, olha, isso não significa nada. Se você é judeu, se você não é judeu, se você guarda ou não guarda a lei, se você é circuncidado, se você não é circuncidado, se você é ou não é, nada disso tem significado algum, isso não significa nada. O valor está em Cristo Jesus na minha e na tua vida. Aleluia. Ele é o tudo em nós. Ele é o tudo em nós. Ele é o tudo no meu casamento, Ele é o tudo na minha vida, como pessoa, Ele é o tudo na minha vida como pai, Ele é o tudo na minha vida como pastor, na minha vida como amigo, na minha vida como filho, na minha vida como irmão, como indivíduo. Ele é o tudo. Tire Jesus, não sobra nada. É o que Paulo fala, olha, eu me considero um nada. É isso. É isso. O céu vai ser a grande soma do nada que tem Cristo. Voltando lá para o texto de 2 Coríntios 12,
no versículo 13. Em quem vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês, perdoem-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Você vê, parece que ele está assim, Paulo está meio que mendigando, né, de alguma forma, o amor daquela igreja para com ele. Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Então, para Paulo, era assim, além dele ser desprezado, e essa preocupação voltada com a questão desses falsos apóstolos, ainda tem essa grande preocupação com a igreja. Ou seja, a preocupação dele ao chegar naquela igreja era encontrar brigas, invejas. É horrível sentir inveja, né? Alguém já sentiu inveja? Não precisa levantar a mão, se quiser se expor também, aparecer lá, vir aqui, Eu já senti inveja. Não vou dar nomes, obviamente, de quem eu senti. Eu já senti inveja. Não sei como é que foi com vocês, se vocês sentiram ou não, mas que sentimentozinho horrível. Como a gente se sente um lixo pequeno. Eu não sei quem gosta de sentir inveja. Sentir uma inveja assim, falar, adoro sentir inveja dos outros. Se regozijar com a inveja. Eu me senti um lixo o dia que eu senti inveja de uma pessoa. Como aquilo doeu, cara. Eu chorei diante de Deus. Deus, que sentimento horrível, podre, pequeno que eu estou sentindo. Não foi uma vez, né? Foram outras vezes também, mas teve uma que me marcou muito. E sempre, quando fala dessa palavra, eu lembro desse momento em que eu senti isso. É horrível isso. Então ele fala isso, de invejas, ele fala manifestações de ira, ele fala sobre divisões, ou seja, ele havia escrito toda a primeira carta lá, combatendo essas divisões, só faltava essa, ele chegar lá, a terceira visita, e chegar lá ainda ter divisões naquela igreja. Ele fala sobre calúnias. O que é calúnia? Isso é tão feio, né, queridos? É tão feio isso. Não sei quem tem o costume de caluniar, né? Mas quantas e quantas vezes eu me peguei, né? Existe uma calúnia que é uma calúnia criminal, né? Que é aquela que tem até processo, que você vem e expõe a pessoa na internet, lá para todo mundo. Isso pode realmente gerar um processo na sua vida, né? Você pode realmente até ser punido em relação a isso. Agora, tem um tipo de calúnia que a gente comete quando está conversando com os amigos, né? Quando a gente fala mal de alguém pelas costas, né? E nem sempre, às vezes, é verdade aquilo. Nossa, como a gente tem que ser cuidadoso nessa questão, né?
Que quantas e quantas vezes eu e a Kátia, assim, em aconselhamentos, ouvindo uma versão da história, ficava com sangue nos olhos, né, já queria lá, né, já chegar e crucificar, né, como Paulo falou, né, lançar na mão de Satanás para que o diabo, né, para que o corpo seja desfeito, né, ou seja, a vontade já é sair daqui já orando já, né. E aí se senta com a outra pessoa, vai ouvir o outro lado, né, não era nada daquilo. Às vezes até podia ser um parte verdades, mas não era tudo aquilo. Aí você fica com vergonha, né? Pelo menos comigo é assim, fico com vergonha. Nossa, ele já queria matar o irmão. Já queria arrancar a cabeça dele fora. Né, amor? Especialmente em casamentos, né, cara? Quantas e quantas vezes a gente ouvia a esposa falando uma coisa, chegava lá, era outra coisa. Ou ouvia o marido reclamando, chegava lá, era outra coisa. Triste, né? E por aí vai. Né? Quase que eu citei um exemplo aqui que é já ia estar amanhã respondendo por calúnia, difamação. Ele fala sobre intrigas, ele fala sobre arrogância, ele fala sobre desordem. Ou seja, o grande medo de Paulo era chegar lá e ver tudo uma bagunça novamente naquela igreja, perdida na sua carnalidade. Versículo 21, queridos, para encerrar. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo havia falado tanto a respeito dessa questão da porneia, né, da imoralidade sexual, e o grande medo dele é isso. Mas especialmente, eu acho que aqui a questão que Paulo deixa para mim e para você como chave, e inclusive que a gente deveria buscar na nossa vida um lugar de arrependimento, é quando ele fala assim, não se arrependeram. Não se arrependeram significa o quê? Não houve uma mudança aqui dentro. Permanece no mesmo erro. E aqui ele está tratando todas as questões ligadas à porneia, que é a imoralidade sexual. O cara está ali, o cara continua na fornicação, ou numa situação de adultério, ou na pornografia, continua ali. E não se arrepende. Porque o que Paulo está propondo é que, obviamente, que nós todos podemos cair e incorrer em erros, em pecados na sexualidade. Mas a questão que Paulo está tratando aqui é a tragédia de não se arrepender, de não buscar mudança. Não somente na questão da sexualidade, mas em questão de todas essas coisas que ele está apontando aqui, as quais a igreja deve buscar para a sua vida e caminhar, em nome de Jesus. Hoje, pregando num casamento, eu estava falando sobre isso. Que uma das coisas que eu falei é que o grande problema dos casamentos, de modo geral, não são brigas, não é financeiro, não é desentendimento, não é a traição, ausência, qualquer coisa que seja. Todo o problema, inclusive, desse país, meus queridos, não está no pecado em si. O problema do mundo, o problema de cada casa nesse mundo, meu e teu, todo ele, a fonte de todo mal, está no fato de eu e você não buscarmos a Deus. Que uma casa que ora, uma casa que busca, um casal crente, que ora todos os dias, que resolvem suas coisas nos pés do Senhor Jesus, consegue vencer qualquer coisa. Ainda que muitas vezes derrotado por situações da vida, como uma doença, uma falência, a morte. Mas quando a gente luta nos pés de Jesus, a gente consegue vencer. Amém? Você imaginou, nós temos uma nação que 30% diz ser evangélica, mas não sei quantos por cento são católicos. E o quanto isso se reflete em mudança na sociedade?
Parece que a gente fica mais lutando para não perder coisas do que lutando para alcançar coisas. Você já pensou se realmente nós, cristãos, influenciássemos a sociedade de modo geral? E essa é a grande briga, né, de caras como Francis Schaeffer, caras como Jonas Madureira e outros caras, outros teólogos, que trabalham essa questão da influência da fé cristã em todas as áreas da sociedade. Porque se nós não influenciarmos, alguém vai. Alguém vai. E não estou nem dizendo de umas questões ligadas a questões de imposição, mas em questão de influência de vida mesmo, sabe, de fazer mesmo, realizar coisas. E não estou nem falando de questões assim ligadas a depender daquilo que o Estado impõe ou não impõe, mas de atitudes diárias, meus queridos, que todos nós deveríamos ter. Mas a primeira atitude que eu estou falando não são ações ali no dia a dia. Todas as ações que devem fluir de cada um de nós, nasce de um lugar, de uma fonte. E se não nascer da fonte, é inútil. Qual é a fonte? O Senhor Jesus. Homens transformaram nações, porque todo o seu poder de transformação político, social, religioso, espiritual, começou em Cristo. E fluiu. Cristo fluiu por meio da vida desse indivíduo transformado. Ah, Pipe, meu casamento está uma porcaria. Ore. Ah, Pipe, a minha paternidade está uma porcaria. Ore. Pipe, eu estou doente. Ore. Pipe, eu quero influenciar vidas. Ore. Ore. Não faça nada sem primeiramente colocar isso em ordem. Ore. Ore. Paulo, apesar de todo o seu empenho ministerial na vida dessa igreja, o tanto que esse homem buscava, ele estava preocupado e ainda encontrar uma igreja que não se arrependia dos seus pecados e permanecia no seu erro. E o que eu queria concluir nessa noite é que uma igreja só permanece como está, nos seus erros, se ela é uma igreja que não ora, se ela é uma igreja que não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, meu querido, tudo muda, tudo é transformado. Eu tenho a consciência plena na minha vida, que sem Jesus eu não sou absolutamente nada. Eu sou o pior marido do mundo, e quando eu falo pior, é o pior mesmo. Eu sou o pior pai, o pior irmão, o pior tudo. Sabe, aquele dia que eu acordo assim, e que eu acordo na presença do Senhor orando, meu coração se enche de amor. Aí eu ligo para minha mãe, ligo até para meus inimigos. Teve um dia que Jesus falou tanto comigo que eu liguei para todos os caras que eu tinha brigado no Facebook por causa de política. Liguei pedindo perdão para todos eles. Me perdoe. E aí os caras ficaram surpresos. Ai, Pipe, não, está perdoado, vai, não peques mais, falavam para mim, né? Pelo menos perdoaram. Agora eu estou perdoando eles também. Por isso, perda e lamento. Nós temos que realmente perder a nossa vida, lamentar a nossa condição e se apegar em Cristo, porque é somente nele que a gente consegue tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Amém?